Pessoal, então todo mundo passa os perfumes aí, porque começamos a gravação. Boa noite para todas, para todos. Estamos aqui na nossa segunda aula de teorias e práticas de ensino-aprendizagem. Hoje o assunto que a gente vai discutir aqui é o nosso amigo Jean Piaget, um dos grandes nomes aí da psicologia cognitiva, né, do século XX. E eu vou fazer o seguinte, a gente tinha combinado mais ou menos essa dinâmica. Eu vou fazer uma apresentação nesse início do autor mesmo, falar um pouquinho a respeito dele, né, das motivações dele, aí eu entro um pouquinho na obra do Piaget. A obra do Piaget é extensa, mas assim, é muito extensa, ele escreveu 84 livros, então assim, ele teve um período de vida, de trabalho, de pesquisa muito grande, né? Então, assim, realmente a obra dele é vastíssima, ele falou sobre diversos assuntos diferentes, e eu vou escolher, assim, uma das vertentes do trabalho dele, mas depois, se vocês acharem que querem aprofundar um pouco mais em outras áreas, a gente pode também, né, fornecer texto, de repente marcar um dia para conversar mais a respeito das outras linhas de pesquisa dele, tá? E aí eu faço isso nessa primeira parte, de 7 até 8h20, e quando a gente voltar, a gente volta, se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, perguntas, né, até comentários a respeito do texto, ou do que eu falei também, e tal, vocês fiquem à vontade. Mas, assim, enquanto eu estiver falando também, fiquem à vontade inteiramente para interromper, para dialogar, tá? E como disse o Ronan na semana passada, aqui a gente vai fazer um diálogo, um bate-papo mesmo, tá? E a mesma coisa aí, Ronan, você querendo conversar, falar alguma coisa, dá um toquinho aí, só abre o microfone, tamo junto, viu? Tranquilo, tranquilo. Então, vamos batendo papo aí. Batendo bola nesse negócio aqui. Então né? tá. Jogo de meio de campo, os dois ali. É isso aí, galera. Bom, Gabriel, eu vou fechar minha câmera, que minha internet está dando uma oscilada, só para não forçar muito a barra aqui, aí eu entro, quando quiser falar, eu entro com a câmera aberta, tá tranquilo, bom? beleza, cara. Joia, joia. Ô, gente, então assim, ó, a primeira coisa que eu acho que é bacana a gente lembrar é que o Piaget, ele é suíço, né? Então, muitas das coisas que ele falou a partir de uma experiência tanto educacional quanto da realidade social, né? De onde ele estava, que é a Suíça. O Piaget nasceu em 1896, morreu em 1980. Então, assim, a época, vamos falar assim, de vida, de trabalho dele, como eu disse, é muito grande, é muito vasta. Então, vocês vão encontrar diversos trabalhos e é um autor que teve diversas fases diferentes do trabalho. Tá? Alguém chuta aí quanto foi que ele escreveu o primeiro artigo científico dele? Com que idade? 15 anos. Acho que foi em 1942, não foi, não? Ele escreveu primeiro com 12. 12 anos de idade. Cheguei perto. Chegou perto. Ele é de uma cidade que fica mais no norte assim, da Suíça, que chama Neuchâtel, cidade que tem um lago Neuchâtel, e aí nesse lago tem um caramujo, e ele fez uma pesquisa científica e publicou um artigo sobre esse caramujo. O Piaget, ele é biólogo de formação, mas desde muito cedo ele largou a biologia assim como fonte de estudo, e aí ele foi estudar com um psicólogo muito famoso na época, um psicólogo que era daqueles de fazer testes de inteligência, aquelas coisas, que é o Binet. E aí, nesse momento, ele entrou lá como pesquisador, mas ele se apaixonou pela psicologia. Patrícia vai dizer que realmente a psicologia é apaixonante, né, Patrícia? E ele trabalhou durante um tempo, né, com o Binet, fazendo esses testes de QI, esses testes padronizados. Muito curioso a gente lembrar que, na época, a psicologia, para ela se impor como ciência, ela assumiu métodos que são métodos quantitativos, né? Métodos das ciências exatas, para que ela tivesse esse status de ciência. E houve depois uma
eu acho que o pessoal da psicologia desencanou e dizendo, não, a gente não precisa necessariamente disso, nós temos métodos próprios de validação e de difusão do conhecimento, e aí métodos mais qualitativos foram empregados. Muito curioso, porque o Piaget, quando começou a trabalhar, os testes de QI, eles são muito baseados nas respostas certas que você dá, né? O quociente de inteligência é basicamente o número de questões de um teste que você acerta dividido pelo número que você deveria acertar, dada a sua idade, né? O seu nível, o nível médio de desenvolvimento para aquela idade. Então, essa razão aí dá um número, esse número vezes 100, né? Dá um percentual lá, que é o quociente de inteligência. Nos primeiros livros do Piaget, ele tenta fazer isso também. Os primeiros livros da primeira fase de estudo dele, antes do nascimento dos filhos, ele tenta fazer isso, só que ele tenta calcular o índice de egocentrismo das crianças. Ele faz pesquisas em escolas suíças. Então, assim, não é verdade aquela lenda que ele só pesquisou os filhos dele para fazer a teoria. Isso é falso, completamente falso. Mas ele achava que uma explicação, assim, um motor fundamental da explicação das ações, dos atos das crianças era o que ele chamava de egocentrismo. A gente falou um pouco disso semana passada. Egocentrismo não é a mesma coisa que egoísmo. O egocentrismo, assim, a criança, né, o sujeito egocêntrico, explica o mundo a partir de si porque ele não reconhece o outro. Ele acha que tudo é parte dele. É muito comum a gente ter crianças que, por saberem uma determinada coisa, elas acham que todo mundo tem que saber. Né? Por sentir frio, ela acha que todo mundo tem que sentir frio. Enfim, é muito difícil para uma criança imersa no seu egocentrismo entender, por exemplo, que ela estava jogando bola, caiu e machucou, e a mãe ou o pai que estava no trabalho não sabe disso. E aí chega em casa, mas você não sabe, não, machuquei aquela hora que eu estava jogando, mas você não sei que hora que é essa. Mas a criança sabe, então ela pensa que todo mundo deve saber. E que existe um mecanismo, conforme a idade vai avançando, de descentração, que é um mecanismo que você vai se livrando, né, desse egocentrismo. Nos primeiros livros, ele chega a calcular um índice de egocentrismo, ele chega a fazer uma fórmula disso. Agora, só abrindo um parênteses, assim, muito curioso, o primeiro livro escrito pelo Piaget e o primeiro livro escrito pelo Vygotsky tem o mesmo nome. Um é Pensamento e Linguagem do Vygotsky e o outro é Linguagem e Pensamento do Piaget. Muito curioso, assim, como é que havia uma certa convergência, né, de ideias, de pesquisas e tal. Depois dessa fase do Piaget, ele acontece um evento na vida dele que é assim, determinante para tudo que ele vai fazer depois, que é ele virar pai. E quando ele vira pai, ele e a esposa, a Valentine, ela era também psicóloga. O Piaget não, né? Mas o Piaget enveredou para a psicologia, apesar da formação em biologia. E eles começaram a fazer experimentos com os filhos. Experimentos assim, isso é narrado no livro O Nascimento da Inteligência na Criança. Ele narra experimentos assim, o Lohan com um dia, 2 horas de vida, ele tem esse tipo de especificação, de cuidado na hora de... Ele falava a idade, mas a idade assim, em meses, semanas, dias. Então ele, por exemplo, a criança estava com fome, estava na hora de mamar, então ele colocava a boca da criança longe do bico do seio da mulher dele e começava a ver a partir de qual idade a criança ia buscando até achar o bico do seio. A partir de que momento que a criança pegava, a partir de momento que ela coordenava, olhava para uma coisa e pegava. E com isso ele começou a desenvolver todo um estudo do nascimento mesmo da inteligência na criança e o crescimento dessa inteligência. Isso deu origem a uma fase do Piaget, que é uma fase que a gente chama de estruturalista, onde talvez seja o trabalho mais famoso do Piaget, daqueles estádios do sensório motor, do pré-operatório. A gente não vai tratar disso aqui, não é exatamente o interesse nosso foco, até porque nós trabalhamos aqui no IFMG, assim,
na rede federal, né, no ensino médio para frente, onde os alunos já têm lá por volta dos seus 15 anos, e eles já atingiram o mais alto nível de desenvolvimento cognitivo, que o Piaget chamava de lógico formal, onde é capaz, a criança, o adolescente, o sujeito é capaz de criar e testar internamente hipóteses, né, criar representações, mesmo sem a presença física dos objetos. Nós vamos trabalhar aqui com uma outra vertente do trabalho dele, que é uma fase que a gente chama de funcionalista, que ele tenta ver como funciona, vou dar o nome, né? Como é o funcionamento do sistema cognitivo do sujeito. E eu comecei a conversar com vocês a respeito disso na semana passada, a partir daquele processo, aquela dupla, né, dialética de assimilação e acomodação. Tá? Então, assim, o que a gente vai conversar aqui nesse primeiro momento vai ser exatamente esse mecanismo, como ele acontece, quais são as fases e por aí vai. Só que antes, eu queria só fazer uma ligeira apresentação aqui. Eu vou compartilhar com vocês a tela. E aí, gente, quem quiser fazer algum comentário, queixa, reclamação, mágoa, desespero, observação, crítica, sugestão, palpite, fica à vontade, tá? Aqui eu vou achar aqui o nosso amigo. Que eu queria mostrar algumas coisinhas para vocês. O Piaget, ele desenvolveu todo, assim, grosso do trabalho dele na cidade de Genebra, né, na Universidade de Genebra, onde ele fundou o Centro Internacional de Epistemologia Genética. Eu vou daqui a pouco acabar essa apresentação aqui, só dessas fotos, eu vou voltar e vou mostrar por que é a ideia do genético, tá? Isso aqui é Genebra, perto do lago, tem um lago aqui atrás, aqui é o relógio florido, que eles mudam essas flores a cada estação do ano. Isso aqui é muito, muito lindo. E esse aqui é um dos livros, esse aqui é da década de 70, 76, o Equilibração das Estruturas Cognitivas, Problema Central do Desenvolvimento, que é um livro denso, aonde ele mostra essa fase, né, essa teoria dele funcionalista, né, do equilíbrio, da assimilação, da acomodação. Ele já tinha falado várias vezes, em vários outros momentos da história da vida dele, mas esse livro, particularmente, é um livro de síntese, né, e de aprofundamento de tudo que ele tinha feito. Isso aqui é um portão da casa dele. Quando eu estava lá, assim, eu invadi a casa dele. Foi eu e o Gabriel Henrique, a gente chegou lá, o portão estava encostado. Aí o meu filho falou assim, não vai dar para entrar não, porque tá fechado. Aí eu dei um safanão assim no portão, o portão abriu, falou, tá aberto. Então a gente entrou, a casa tá abandonada hoje. O filho mais velho dele, o filho mais novo dele, que era o dono, ele tem uma birra, uma zica danada com o Piaget, com o Jean Piaget, com o pai, e a casa tá lá, e enfim, o Estado de Genebra estava querendo pegar essa casa e transformá-la num museu. Uma casa bonitinha. Esse é ele, né, o nosso amigo Jean Piaget. E uma curiosidade, quando eu estava lá, eu peguei esse livro para poder ler. Eu li uma boa parte dos 84 livros dele e tinha isso aqui, ó, escrito à mão no livro que eu peguei. Isso aqui é uma segunda edição. E aí eu levei esse livro lá para a bibliotecária dos arquivos Jean Piaget e falei assim, isso aqui é a letra do Piaget? Eu falei, ele pegou isso aí para corrigir para a terceira edição do livro. Então, isso aqui é letra original dele, assim, a gente fica... São as coisas que parecem bobas, assim, mas que dá uma emoção danada pra gente. Daqui a pouco eu volto aqui nesse coisinha aqui. Deixa eu contar, então, uma historinha pra vocês. Quando o Piaget, depois do nascimento dos filhos, principalmente, e que teve esse boom dessa pesquisa dele, ele abandona completamente essa perspectiva quantitativa. E aí ele entra numa avaliação qualitativa de como é que as pessoas se desenvolvem. A pergunta fundamental dele é essa, como que se passa de um nível de menor conhecimento para um nível de maior conhecimento. Então, assim, como é que eu vou dizer? O interesse central da pesquisa dele nem é a psicologia. O interesse central da pesquisa dele é a concepção sobre o conhecimento, como o conhecimento é possível.
é o que a gente chama de epistemologia. Tá? Então, assim, mais do que o que ele usava de psicologia, a psicologia ela era uma ferramenta, era um instrumento que ele usava para investigar os sujeitos, para poder ter subsídios para construir a sua epistemologia. E ele acreditava, ele buscava sempre a origem, né, de onde vinha esse conhecimento, de onde vem o conhecimento, de onde o conhecimento é possível. Ou seja, ele buscava a gênese do conhecimento. E é daí o nome genético. Genético da epistemologia genética não tem nada a ver com a genética da biologia, do Mendel lá, não tem nada a ver com isso. Aliás, os dois grupos, os mendelianos e os piagetianos, brigavam muito com esse negócio para ver quem tinha primazia sobre o nome genético. Então, assim, em momento algum, Piaget diz que inteligência é genética, que é herdada do pai, da mãe, nada disso. Tá? O termo genético pode até confundir um pouco. O que ele buscava mesmo é quais são as origens, as gêneses, né, desse fenômeno que é o conhecer. E ele tem uma... Diga, Ronan. Oi, Gabriel, e é bacana isso que você está falando, deixa eu abrir minha câmera aqui. É legal isso que você está falando, porque essa confusão que, por um certo, por conta de seu mesmo verbete se fez, muita gente achava que haviam raças, seres superiores, que já nasciam geneticamente inteligentes. Né? E até hoje muita gente pensa que o sujeito ele é inteligente porque foi uma herança genética, né? Passou o gene da inteligência ou da facilidade de aprendizado, né? Muito por conta desses dois verbetes, que é o mesmo, mas que querem dizer coisas diferentes. Isso é muito bacana falar, porque até hoje muita gente pensa isso ainda, né? Pode falar. É isso mesmo. Eu já ouvi pessoas criticando o Piaget a partir disso. Ah, mas ele falava na psicologia genética. E você acha que inteligência é genética, é herdado do pai, da mãe? Não é. Mas ele não falou isso. Exatamente. Aliás, esse é o problema do Piaget. Assim, acho que é um dos. Ele é muito mal lido. Muita gente fala que ele não falou, né? Muito mal compreendido, porque ele é um autor difícil. Piaget não faz concessão para o leitor. Ele falava isso, inclusive. Quer entender o que eu falei? Estuda. Ele não fazia a menor questão de ser compreendido assim, latim. Ele escrevia do jeito que ele achava que devia escrever e pronto. Né? E ele utilizava muito de uma linguagem matemática, símbolos, né? Que dificultava mais ainda a compreensão. Então, há uma interpretação do Piaget que ele é maturacionista, tipo assim, que basta você amadurecer para que você, então, aprenda tudo. A gente sabe que a realidade não é essa e nem ele falou isso. Né? Inclusive, os estágios, né? Sim. Os 4 estágios que ele faz a partir das idades, né? Aquelas 4 estágios que ele faz, é um negócio meio maluco, que a pessoa fala assim, o Piaget fala que o aluno, que a criança tem 4 anos e um dia já sabe aquilo. E não é assim, né? Não é. Eu vi depois, se eu entendi errado, você me corrija, Gabriel. Mas eu vi uma definição sobre essa história do Piaget, que os 4 estágios deles eram como se fosse uma espiral e que eles se englobam um no outro. Até os estágios superiores. E num certo momento, quando ele atinge o 4º e último, ele continua desenvolvendo ali a vida inteira, né? Ele não chega ali aos 12, ele está totalmente desenvolvido, ele continua desenvolvendo a vida inteira, né? Depois, assim, eu acho que é isso mesmo, inclusive, quando você aprende uma coisa totalmente nova para você, você passa, mesmo que rapidamente, pelos 4 estágios, mesmo você já estando no lógico formal. É natural que aconteça isso. Então, assim, o que é legal desse modelo dele, que eu não acredito em teoria dos estágios, o Piaget fez isso por observação, ele não criou uma teoria para depois ir na prática para ver se era assim. É o contrário, né? Ele observou os filhos primeiro, depois filhos de diversas outras pessoas, para chegar nesse modelo. Então, ele constrói um modelo a partir da observação, e aí as pessoas vão criticá-lo assim, mas
eu tenho uma criança aqui que está com 1 ano e meio, já passou do sensório motor, mas não é isso a essência do que ele diz, né? Mas, assim, assim, esse modelo dele, dos estágios, que é um modelo mais estruturalista, e que ele deu N exemplos disso, se for de interesse assim, de todo mundo, a gente pode pegar um desses dias aí que não for ter aula, a gente pode entrar, porque ele realmente merece, acho que 2 horas ainda é pouco para poder trabalhar com isso. E eu estava querendo focar um pouquinho nesse outro modelo, nessa outra lógica mais funcionalista, mas, assim, esse é um ponto de desacordo de muita gente que leu mal o Piaget, que não compreendeu o que ele disse, e tem muito disso mesmo. O Ronan está coberto de razão. Eu já ouvi pessoas dizendo isso. O Piaget, ele é inatista, porque ele falou que você já nasce inteligente por causa da genética. Isso é um erro mesmo, assim, é um erro crasso. É a pessoa que não entendeu nada do que o Piaget falou. Tá? Aliás, eu já vi prova de concurso escrito assim, tá, gente? Então, é complicado isso mesmo. Aliás, a oposição que se faz do Piaget com o Vygotsky, e a gente semana que vem vai estudar o Vygotsky, vai ver isso melhor, é uma falsa oposição no meu modo de ver. Eu vou tentar explicar para vocês por quê. Bom, mas então, diga, Patrícia. Na verdade, é uma dúvida, porque eu andei vendo outros textos, né? Uhum. E aí, num dos que eu vi, falava que o Piaget era construtivista e estruturalista. Construtivista, porque para ele a inteligência ela é construída, né? E estruturalista por causa das estruturas no processo de aprendizagem, né? Aí agora que você falou em funcionalista, eu fiquei um pouco confusa. Não, tá. É porque é o seguinte, o estruturalismo piagetiano, e ele realmente, ele se dizia isso, construtivista, porque ele acreditava que o conhecimento resulta de uma construção quando há o encontro entre sujeito e objeto. Colocando bem claro, quando ele fala objeto, é qualquer coisa que não seja o sujeito. Então, uma outra pessoa, para ele, é o objeto, sei lá, um raio que cai, eu uso, sabe, é objeto, a taxa alta de inflação até o Bolsonaro é um objeto, tá? Então, assim, qualquer coisa que não seja o sujeito é o objeto, né? Então, é dessa interação, é desse encontro dos dois, de influência mútua, que o conhecimento é possível. Então, daí o conhecimento não está nem no objeto, que diziam os behavioristas, né, os positivistas diziam isso, nem no sujeito. Os inatistas falavam isso, né? Que você já nasce, a Gestalt, por exemplo, falava, é como se você já nascesse com tudo aquilo que você precisa. E num determinado momento isso desperta. Agora, né? Então, ele é abjeto, adorei a daqui. Nós vamos tudo preso aqui se esse vídeo cair nas mãos do Carluxo. Mas, então, assim, de fato, quando a gente fala a respeito da noção de como o conhecimento é possível, o Piaget vai dizer que ele é construtivista. O conhecimento se constrói na interação. E como que isso é possível? Ele vai dizer que nós somos dotados de... quando a gente nasce, basicamente, a gente tem 2 esquemas. Eu vou falar um pouquinho de esquema daqui a pouco. O esquema de preensão e o esquema de sucção. A gente nasce, basicamente, com esses esquemas, que é uma herança genética, não do pai e da mãe, mas da espécie humana, né? E que a gente vai exercitando esses 2 esquemas, diferenciando, especificando. Então, num determinado momento, eu consigo coordenar a preensão com a sucção, quer dizer, eu pego e trago à boca. E esses esquemas me permitem classificar o mundo. As primeiras grandes classificações são essas: quente, frio, duro, mole, pesado, leve, essas primeiras diferenciações. Com o passar do tempo, esses esquemas vão dando origem a outros. Então, eu tenho um esquema visual, eu consigo olhar, e aí eu coordeno, eu olho, aí eu pego e depois eu levo à boca. Então, você começa a coordenar e você começa a construir outros esquemas. Esses esquemas,
eles se organizam em estruturas. Estruturas que é como se fossem, cada esquema como se fosse um órgão, e eles se organizam em sistemas, né, digestório, da mesma forma como existe no sistema cognitivo. Aí tem uma coisa legal, porque assim, então nesse sentido, se ele advoga que existem estruturas que permitem o conhecimento, ele é estruturalista. Agora, como que essas estruturas funcionam? Aí, assim, o lado funcionalista dele é tentar explicar de que maneira que essas estruturas, que esses esquemas atuam no sentido de promover as interações, as construções e tal. Então, assim, ele, de fato, ele é estruturalista. Vou dar um exemplo aqui. Se você pegar crianças de 4, de 5 anos e pedir para elas fazer o seguinte, tem vários experimentos legais que o Piaget fazia, mas vou citar alguns aqui. Primeiro experimento, você chega para a criança e fala assim para ela, você dá um desenho onde existem, por exemplo, 5 rosas e 3 petúnias. Eu acho que eu nem sei o que é uma petúnia, mas, por exemplo. Aí você fala para ela assim, 5 rosas, 3 petúnias. Conta para mim. Ela conta 1, 2, 3, 4, 5. 5 rosas. 1, 2, 3 petúnias. 3 petúnias, tá. Aí você fala para ela assim, existem mais, olha só, hein? Existem mais rosas ou flores? Ela vai falar que existe mais rosa, porque tem 5. Ela não tem ainda a capacidade de levar partes ao todo e falar que isso tudo é. Aí você fala, conta quantas flores? Ela conta 8. Então, mais rosa ou mais flor? Mais rosa. Porque tem mais rosa que petúnia, e isso que é o visual para ela. A criança pequena, ela é incapaz de coordenar 2 ações. E aí vai, por exemplo, ela é incapaz de dizer assim, você fala para ela, você pega uma nota de 50 e ela está com 3 notas de 5. Você fala assim, você troca comigo? Ela não troca de jeito nenhum. De jeito nenhum, porque ela vai perder 3 e ganhar 1. Então ela não tem essa coordenação. Essa experiência eu já tive. Isso acontece, isso é fantástico, isso é fantástico. Né? Eu estava com 5 notas de R$1, aí eu ofereci para o menino uma nota de 20, né? O sobrinho meu. Eu falei assim, não, eu quero não, eu já tenho muito dinheiro. Mas é isso, é a característica visível. Né? Tem gente já contando que perdeu nota 100, tá, ganhou. Mas olha só, você pega um pote grandão, mas ele é fino, mas ele é alto. Um outro pote que ele é largo, mas ele é baixinho. Aí você põe água num e vira no outro. Claro que o nível desse pote que é mais largo na base vai ficar um nível menor. A criança acha que tem menos água. Inclusive o Piaget falava assim, botava os 2 e falava assim, se eu tiver com sede, qual que eu bebo? Você bebe esse, porque ele é mais alto. Então assim, e aí a genialidade do Piaget foi encontrar algo que une todas essas respostas, que é a falta da estrutura da reversibilidade. Reversibilidade é a capacidade de você inverter o processo, né? De você ir e voltar. Se você não tem isso, uma série de coisas, uma série de erros, do nosso ponto de vista, vão ser cometidos pelas crianças e ele acha um elo. Então ele fala, no momento que a criança desenvolve essa estrutura de reversibilidade, todos esses problemas simultaneamente passam a ser resolvidos. E a criança não consegue entender como é que ela, sabe, como é que alguém pode errar isso a partir desse momento. Né? Então, nesse sentido, ele é estruturalista. Ele acredita que há determinadas estruturas de conhecimento que são necessárias para você avançar em determinados processos. Isso é o que leva àquela questão lá dos estágios. Eu não gosto de falar estágio. É estádio, tá? Mas tem uma discussão toda legal sobre isso. Claudete? Tudo bem, gente? Eu de novo, né? Eu já fui muito polêmica aí hoje. Ô, Gabriel, olha só, isso é tão importante, isso que você está falando, né? Desse entendimento aí das crianças, né? Com os conceitos.
que muitas vezes as crianças não conseguem aprender, né, a ler ou a escrever, ou aprender mesmo, né, aquilo que é oferecido para ela, né, na escola, quando chega lá no primeiro ano, ou mesmo nas outras séries, né, da educação básica, do ensino fundamental, por conta dessas coisas que elas não conseguem, né, consolidar lá na educação infantil. Então, quando você, né, tá falando, eu estou lembrando, né, do meu filho mesmo, né, que estudou no educação infantil de uma escola boa, né, e quando chegou no terceiro ano, eu tive muita dificuldade com ele, porque ele ainda estava em defasagem de alguns conceitos, né, tipo maior, menor, quanto a mais, quanto a menos, sabe? Então, isso aí é fundamental, né, dos educadores, né, da educação infantil, e a gente, né, enquanto mãe também, ter esse conhecimento. Então, é muito, muito interessante. O modelo dos estádios do Piaget, até hoje, ele não foi contestado, mesmo pelas pessoas que não o adotam, porque para contestar você teria que mostrar estádios. Faz a diferença, porque assim, quando eu falo de um quando eu falo de um estágio, é como se fosse etapas. Eu estou aqui, subo agora, de uma hora para outra eu estou aqui. O estádio, ele permite... pensa um estádio mesmo de futebol, só para fazer essa metáfora. Ele permite você ter caminhos até chegar aqui. Mas quando você chega aqui, você está num novo patamar. Mas a passagem daqui para cá não é igual no elevador, você pegou e foi. Você vai por aquisições, né? Mas esse modelo dele, ninguém ainda conseguiu mostrar que os estágios acontecem... Porque para a teoria dele estar certa, os 4 devem acontecer de forma sequencial, de tal forma que cada estágio prepara o subsequente e é consequência do anterior. Ninguém ainda conseguiu ver alguém que avança um estágio, pula direto do primeiro para o terceiro, e nem que a ordem está trocada. Então, é um modelo muito poderoso, que começou com o estudo dos 3 filhos dele. Bom, e aí eu acho realmente importante todos os educadores terem clareza, sobretudo de educação infantil e fundamental, primeira fase, né, do fundamental, porque ali as coisas podem, de fato, se estruturar bem ou não. Né? Então, veja, se você oferece, eu falei isso semana passada, se você oferece atividades que estão além das possibilidades estruturais, a criança precisa de se dar bem, ela vai decorar. Ela vai arrumar uma estratégia para poder ter sucesso escolar, o que não significa dizer ter o desenvolvimento adequado. E aí essa defasagem, teve gente que falou de falta de base, enfim, essa defasagem das estruturas, ela vai seguir. Quer dizer, veja bem, quando você tem uma estrutura organizada, já consolidada, o Piaget falava de estrutura fechada, né? Você é capaz de fazer certas ações. Não significa dizer que você fará, porque isso depende do ensino, depende da aprendizagem, depende de uma série de processos. Mas você agora é dotado de uma capacidade de fazer tal coisa. Mas se realmente não foi ensinado, se realmente foi deixado para lá, foi negligenciado esse processo, você vai carregar esse problema. Depende de estímulos, não naquele sentido behaviorista, né, do estímulo-resposta, do tipo eu faço, mas estímulos no sentido de criar situações de aprendizagem que a criança se reconheça nelas, sinta-se capaz de realizar. Não, eu não acho que o magistério seja uma arte, mas assim, a gente fala assim, a arte de planejar o ensino, se é que tem isso, a ciência da educação é de você construir situações de aprendizagem que, ao mesmo tempo, respeitem o nível do desenvolvimento do estudante e que permita essa criança se reconhecer naquela situação. Isso é um estímulo. E o Piaget falava muito isso, e o texto fala muito isso. Assim, é necessário você ter uma motivação. A motivação ela pode ser dada pela própria situação de aprendizagem.
E é claro que isso vai depender de qual é a turma, de qual é a idade, de qual é o conteúdo. Né? Você fez eu lembrar de uma coisa aqui. Ah, não, desculpa, é o Ronan, depois eu falo. Pode falar, Matheus. Não, porque você fez eu lembrar do Tião Rocha, lá de Araçuaí. Você conhece? Você conhece essa história? Não. Não? Que ele falou que não gostava da escola porque na escola não tinha as rainhas do Congado que tinha na realidade dele, da casa dele, então ele não gostava da escola, de estudar naquela escola, porque não tinha os reis e rainhas lá do Congado. Uhum. Aí hoje ele, não sei se você conhece, né, a experiência lá, vou até botar o site aqui do Tião Rocha, lá de Araçuaí, tem uma série de projetos educativos, muito interessante. Aí eu lembro que eu estudei isso não sei se foi psicologia da educação, sociologia da educação, não lembro onde é que eu estudei isso. Aí eu lembrei do Tião Rocha. Materialidade. É isso mesmo, tem que ter essa materialidade. Tem que ter essa assim, o ensino... A criança tem que ver a realidade dela dentro da escola, né? Sim. Só assim o conhecimento se torna operatório. E aí, vale a pena gastar energia para aprender. Porque, veja, aprender, eu falei isso, aprender é difícil. Aprender não é prazeroso. Porque você vai desvestir um monte de coisa que você acredita. Aprender não dá prazer. Gasta energia. Agora, quem vai me motivar a gastar essa energia? A situação que é apresentada. Né? Aí, o Ronan tinha levantado a mão, aí depois a Idileia. Não, Gabriel, eu queria colocar um ponto para a gente conversar aqui, bater um papo, uma ideia que me veio à cabeça, daquela questão que você coloca da criança ali nas séries iniciais, né? Ela já tem ali algumas capacidades, né? Mas ainda faltam algumas capacidades. Por exemplo, dependendo da faixa de idade, ela vai faltar aquela capacidade esqueci como é que o nome que o Piaget dava, mas é aquela capacidade de abstração, de resolver equações, por exemplo, que acontece ali no quarto estágio. Agora eu não me lembro o nome, depois você fala para a gente que nome que é. O lógico formal. O lógico formal. Então, me vem também à cabeça o seguinte, dependendo da maneira que você está tentando conduzir a aprendizado para essa criança, pode cair naquilo que você falou dela decorar porque ela precisa se dar bem na escola, né? Mas eu fico pensando, se também não poderia acontecer uma coisa um pouco mais terrível, que seria o que acontece, que a gente chama de bloqueio. Às vezes a criança ela cria um bloqueio, por exemplo, de matemática, e fala assim, eu não dou conta de aprender matemática. E ela vai trazer esse bloqueio depois até lá no ensino médio. Né? Ela parece que ela, de alguma forma, ela cria na cabeça dela que ela não dá conta de matemática, porque lá no início a coisa não foi bem trabalhada, e isso, entre aspas, gera esse tal bloqueio, e aí a criança e o adolescente passa a se sentir com dificuldade de aprendizagem de matemática. Ou eu estou falando besteira? O que você acha disso? É isso mesmo. É exatamente a questão do... Porque, veja, se eu tento fazer um negócio, se o que está sendo falado para mim, e não consigo, né? Se o que está sendo falado para mim não faz sentido, o aprendizado, ele assim, você aprende a partir do que você já sabe. Né? Então, se existe uma barreira muito grande entre o que se quer ensinar e o que se sabe, esse ato que está aí é muito longo, realmente você não vai ter condição sequer de ser desequilibrado, né? E isso gera diversas respostas possíveis. Uma delas é essa de que isso não foi feito para mim, isso não é assim. E, em geral, encontra reforço, dependendo de qual é a disciplina, num discurso do senso comum. Matemática é difícil, física é impossível, ninguém entende, só doido que sabe física. Enfim, então eu acho que tem muito desse ponto, porque assim, você perde a motivação. No momento que você perde a motivação entendida aqui não é com essa coisa de, então vamos cantar musiquinha na sala, não é isso não. Motivação como sendo assim, um problema que você apresenta para o estudante, que ele reconhece que ele é capaz de tentar, pode não saber, mas pelo menos assim, ele reconhece que aquele problema é algo concreto para ele, que ele reconhece que é algo que vale a pena gastar energia. Né? Mas é isso mesmo, acho que você está coberto de razão. Idileia.
O Gabriel, uma boa noite. Era até mesmo, eu ia falar uma coisa, mas vou falar em cima dessa fala do Ronan. É muito interessante, porque você também escuta desde criança que matemática é difícil, como ela falou, e tudo mais. E já vem com esse vínculo de que eu não vou conseguir aprender nunca matemática ou física, porque dizem isso. Outro exemplo, minha nora é professora, e a amiga dela tinha muita dificuldade de aprender, de mexer no computador, porque sempre falaram com ela que é muito difícil. E aí, depois que ela sentou com ela e foi mostrando alguns programas, ela falou, mas isso aí, eu sei. Eu falei, pois é, ué. Mas sempre me falaram que isso é difícil. Mas eu ainda não tinha experimentado tal coisa. E é interessante, no texto que você nos passou, Gabriel, essa parte, ó, o interesse pode ser definido como um aspecto dinâmico da assimilação. Quanto mais ativa a participação na aprendizagem, maior o interesse do discente no que está aprendendo. A motivação para realizar a tarefa vem da participação ativa, igual você está falando aí, que é, né, não esse negócio igual por musiquinha e não, é ver mesmo a participação do que foi entendido, se internalizou, essa troca de experiência, de conhecimento vem, né, gerando a motivação, a pessoa vai buscando, essa coisa assim, eu consigo fazer, e aí ele vai se descobrindo cada vez mais nesse contexto. Essa é a ideia central, e eu vou até abrir aqui uma outra parte da apresentação, porque tem um esqueminha que eu fiz, mas assim, tem um texto do Vergniaud falando sobre o Piaget, que ele faz uma... para quem já leu a Bíblia, no início, no Gênesis, né, logo no início, está escrito assim, no início, alguma coisa era escuridão e tal, e Deus disse, fiat lux, né, faça-se luz. Então, e depois eu acho que é João, que ele fala que no início era o verbo, e o verbo se tornou carne. E o Piaget, ele vai fazer um... Oi? No início era o verbo e o verbo era Deus. Desculpa? Não entendi, desculpa. Não, só um comentário. Que no início era o verbo e o verbo era Deus. Mas só um comentário. Sim. Eu realmente não sou muito bom com as passagens bíblicas. Aí, assim, se eu falar muita bobagem, vocês podem me corrigir Também aqui, não. por favor. Mas, para o Piaget, claro que não é na teologia, mas na psicologia, no início era a ação. E é engraçado ele fazer esse paralelo, longe de querer fazer teologia, mas fazendo essa paráfrase aí do tipo, olha, é a ação o mecanismo básico que torna o conhecimento possível. Quer dizer, sem ação não há conhecimento. E essa ação pode ser mental, não precisa ser uma ação sinestésica, não. Mas se você não debruça, não joga o seu sistema cognitivo em cima de um problema, só de recebê-lo, só de ouvir falar, o conhecimento não é possível. É possível a memorização, é possível uma série de outras coisas, mas o conhecimento, de tornar aquilo operacional, é quando você age sobre. E isso é uma coisa muito importante na obra do Piaget. E ele fala, bom, já que é assim, e aí o pessoal aí, os autores do texto, já que é assim, então assim, isso dá um lastro psicológico, vamos dizer, para ações pedagógicas centradas numa atividade do estudante. Então assim, um estudante, por demais passivo, sentado ali, ele assim, não é dessa forma que o conhecimento verdadeiro, a palavra episteme, né, de epistemologia, significa conhecimento verdadeiro. Não é assim que o conhecimento verdadeiro se instaura. E aí eu vou apresentar aqui, porque é um esqueminha básico dessa parte, vamos dizer, funcionalista do Piaget. Tá? Deixa eu voltar aqui para... Que é isso aqui. Então, assim, o primeiro ponto que o Piaget advoga é que há uma continuidade, né, entre o biológico e o cognitivo,
isso eu já falei um pouquinho na semana passada, que assim, a maneira como o sistema biológico funciona há um paralelo da maneira como o sistema cognitivo funciona. Então, nós, como seres biológicos, precisamos de interagir, né, com o ar, com os alimentos, com radiações. Essas coisas externas a nós devem ser assimiladas. Então, eu assimilo a luz solar e consigo desencadear um processo de fabricação de vitamina D. Eu assimilo o oxigênio e eu consigo transformá-lo, né, fazer uma sequência de reações químicas, e aí eu boto para fora o CO2. Eu assimilo alimentos e, com isso, eu consigo extrair energia, no meu caso, muito mais energia do que eu preciso, né? Mas, assim, qualquer tipo de relação dessas tentativas de assimilação, que eu não tenha um sistema cognitivo preparado para isso, vai quebrar o meu equilíbrio biológico e eu posso, por exemplo, passar mal, posso morrer, né? Então, se eu ficar sujeito a uma radiação gama, um material radioativo, essa radiação ela não é compatível com o meu sistema biológico. Então, isso pode me desestruturar de tal forma que eu posso ter uma série de problemas, dentre os quais eu posso chegar até a morrer. Existe também uma tentativa de equilíbrio, não biológico, mas agora cognitivo, que é um momento, é uma situação em que nós sabemos uma certa quantidade de coisas e as informações que nos chegam, né, os objetos com os quais a gente interage, são plenamente compatíveis com o que a gente sabe. Então, olha que legal. Isso significa dizer que nós estamos numa situação confortável de equilíbrio cognitivo. Pode haver também o desequilíbrio? É isso que o Piaget vai dizer. Então, ele vai dizer o seguinte: nós, como seres cognitivos, né, como seres cognoscentes, vou usar a palavra mais bonita, nós temos dois invariantes que ele chama de invariantes funcionais. A nossa capacidade de adaptar, de nos adaptar, né, ao ambiente, é uma adaptação dinâmica, e a nossa capacidade de, enquanto sujeito cognitivo, de organizar informações, estruturas, de tal forma que toda essa construção que nós fazemos se torne funcional. Porque se eu simplesmente assimilasse as coisas, mas não organizasse, eu não teria acesso a essa informação de forma fácil e seria um custo cognitivo, um custo energético, inclusive, gigantesco ter que acionar uma informação se houvesse um espalhamento disso completamente caótico. Do ponto de vista dessa adaptação, a ideia que eu acho que é a mais central é essa ideia de equilíbrio. Quer dizer, a gente se adapta do ponto de vista cognitivo, porque o nosso sistema busca sempre estar em equilíbrio entre o que nós temos de estrutura e o que nós recebemos de informação do mundo externo. Esse equilíbrio, ele pode ser quebrado. Então, assim, toda vez que eu interajo com algum sistema, com algum objeto, com algum conhecimento, toda vez que eu sou posto frente a uma situação, e essa situação não é totalmente conhecida por mim, esse equilíbrio é quebrado, ou seja, a estrutura que eu tenho não é compatível com esse novo conhecimento. Isso me incomoda, isso fica me cutucando. É aquela coisa, às vezes, que a gente vê, né, quando lê um texto e a gente fica assim, nossa, eu acho que eu não entendi esse negócio direito. Meu Deus, nossa, você entende cada palavra, mas quando você lê aquele parágrafo, aquilo não faz... Sabe aquela coisa que você fica assim, eu entendi, mas eu acho que eu não entendi. Será que eu entendi? Não sei. Tá faltando alguma coisa. Dá uma coisa ruim assim na gente, de que tá faltando algum clique para eu conseguir entender esse troço direito. Então, assim, as interações, elas podem conduzir a uma quebra desse equilíbrio, que é o que ele vai chamar de desequilíbrio cognitivo. E aí, o que acontece? Eu falei que eu ia falar mais a respeito de esquema. Todos nós
resolvemos certas situações, praticamos certas ações, seguindo uma determinada sequência de passos, né? Sequência de passos mesmo. A maneira como a gente se organiza para resolver determinados problemas, nós chamamos de esquema. Então, vou pegar o exemplo mais simples, que é o esquema de preensão. Você não pega uma caneta ou, sei lá, uma folha de papel do mesmo jeito. Mas o que você tem de organização interna para pegar é um universal. O que a gente faz quando a gente vai pegar? Mesmo que a gente não tenha consciência, a gente faz isso inconsciente. A gente avalia tamanho, peso, se eu preciso das duas mãos, se uma só, se é um dedo, se está quente, se não está, né? Às vezes a gente faz uma série de avaliações e utiliza só uma mão, só uma pinça, as duas mãos, apoia no corpo, dependendo de qual é o objeto. Então, eu tenho um esquema para pegar coisas. Esse esquema funciona independente do objeto, mas esse esquema se adapta a qual é o objeto. Então, veja, a ação do sujeito não é invariante. A ação de pegar depende do objeto, porque ela é uma interação. Mas a preparação interna para pegar é um invariante, é um esquema. Então, quando eu falo esquema, eu estou falando sempre na organização da ação. E essa organização, ela tem uma sequência de etapas que você faz, e às vezes não tem consciência delas mesmo, mas que você faz. Aí, eu estou acostumado a pegar cadeira, estou acostumado a pegar uma folha, um caderno, uma bola, mas aí aparece para mim um móvel que eu preciso de pegar e eu nunca peguei aquele móvel. Às vezes é um móvel todo doidão, uma obra de arte, por exemplo. E eu ainda não sei, eu tenho que ficar avaliando, eu tenho que... Sabe? É um objeto que, para interagir com ele, o meu esquema de preensão, ele não está totalmente de acordo com aquele objeto. Eu preciso de me adaptar a ele. Então, é nesse sentido que todos os objetos que eu já peguei na minha vida são diferentes desse. Eu sei pegar objetos, mas eu não sei pegar aquele. E isso me desequilibra. O meu esquema está faltando alguma coisa. Então, eu vou ter que fazer um tipo de previsão. Sabe aquela coisa de sim, então? Eu fico olhando para o objeto. Peraí, eu vou tentar pegar assim, assim, mas e se quebrar aqui, não tem aquele... E aí, ao tentar pegar esse objeto, que não é totalmente compatível com o meu esquema de preensão, eu consigo produzir, né, uma que a gente chama de assimilação. Agora, essa assimilação, ela reconstrói esse objeto para mim. E agora, eu consigo modificar o meu esquema de preensão, porque ele agora está acomodado também a esse novo objeto. O meu esquema de pegar as coisas agora, ele é diferente do que ele era antes. Eu dou conta de pegar agora mais um tipo, uma classe diferente de objetos, que vai me ajudar, inclusive, a pegar outros objetos, mesmo se eles forem um pouquinho diferentes daquele da obra de arte, mas agora eu já sei que tem uma outra manha para poder pegar aqui. Então, esse sistema que o Piaget apresenta é um esquema, é um modelo, né? Funcionalista, né? Quer dizer, como que funciona o nosso sistema cognitivo, centrado nessa ideia do equilíbrio. E esse esquema aqui usado também na inteligência artificial? O problema da inteligência artificial... a diferença é que o esquema do ser humano consegue se adaptar a coisas novas que aparecem durante a ação. A ideia é que a inteligência artificial vai conseguir chegar num momento de fazer isso também. Mas até hoje, mesmo a inteligência artificial funciona muito mais na base de algoritmos que não se abrem para o novo, né? São algoritmos muito complexos, mas ainda assim eles não têm uma capacidade de inferência. E eu acho que essa é a grande diferença do sistema cognitivo humano da inteligência artificial.
nós conseguimos fazer inferência. Ó, se deu isso aqui, é tal, então... Esse então, ele é, no caso da inteligência artificial, ele é direcional. No caso do ser humano, ele se abre para diversas possibilidades e escolhe aquela que é a mais plausível dentro das suas expectativas. Então, assim, a gente ainda está, como ser humano, um passo à frente, né? É essa noção inferencial que permite a gente, por exemplo, entender ironias. Porque a ironia ela é um sentido que não está dito, mas que eu posso inferir a partir de uma comparação, de uma situação. E a inteligência artificial não entende ironia. Tal qual uma criança pequena, que não é ainda reversível, não entende ironia. Não adianta você chegar... Está um frio danado, você chega para ela e fala que calor... Gabriel. Oi. A Siri do iPhone, ela te bloqueia se você faz a hora com a cara dela assim, tá? Como é que é? A Siri do iPhone, ela te bloqueia se você faz muito hora com a cara dela. Ela entende um pouco ela tem fazendo hora com a cara dela. Ela tem um estoque de, meu irmão de resposta de perguntas. Fica irritando a dele, aí ela bloqueia. Ela não entende ironia, mas ela entende que ela está sendo testada. Sim. Mas aí o que ela faz? Ela tem um estoque de frases, de coisas que são tidas como irônicas, né? De contextos relacionais. Que aí ela escolhe isso e mete bronca, né? Mas ela, por ela mesma, assim, ter um raciocínio inferencial, a gente não chegou nesse ponto ainda. Alguém parece que levantou a mão, mas eu não consigo ver porque eu estou apresentando. Ah, tá, fui eu. Só nessa questão que está falando aí que a Giuseppe colocou, de inteligência artificial, essas coisas todas, tem uma área da computação chamada aprendizagem. Ronan, seu som está cortando. Não, tô gravado. Ronan? Cortou só para mim, gente? Congelou. Cortou pra gente também. Acho que tá frio em Congonhas, né? Porque ele congelou. Isso é uma ironia. Essa foi boa. Tá vendo? Isso é uma ironia. Isso é uma ironia e que a máquina não entende. Ela vai achar que eu estou dizendo verdadeiramente que está frio. Porque eu falei uma frase que é lógica. Está frio, então congelou. Verdade. Entende? Mas nesse contexto, nós estamos no verão, portanto, o que você está falando só pode ser uma piada. E o congelou tem esses dois sentidos. Aí, bom, a vaca vai para o brejo, aí a máquina não consegue compreender isso. Ronan, se você voltar, estiver ouvindo a gente, na hora que você voltar, você liga aí e fala. Tá. Bom, então esse é o modelo que o Piaget coloca, um modelo mais assim puro, né, mais standard, que é por meio do desequilíbrio que a gente consegue gerar no sujeito uma necessidade de aprendizado. Veja, olha que coisa interessante. No momento em que você é desequilibrado, há uma necessidade cognitiva de acomodação, que pode nem sempre acontecer, ou pode acontecer em níveis diferenciados. Eu vou falar disso daqui a pouco. Agora, todo esse processo, ele exige que esses esquemas que estão alterados agora, eles sejam novamente organizados para que isso se torne operacional. Então, o invariante funcional, que é uma organização cognitiva, ele atua paralelamente ao da adaptação, né? Ao mesmo tempo em que uma coisa está acontecendo, a outra também está, no sentido de garantir, por meio da organização, maior efetividade do processo. Então, no mesmo tempo em que você altera os seus esquemas, eles já são organizados segundo determinadas classes de situações onde esses esquemas podem ser aplicados. Então, esse é um modelo standard, basicão, sem aprofundar, porque aqui um esquema pode assimilar o outro, tem assimilação recíproca, tem um monte de outras coisas, mas esse é um modelo básico de como o Piaget compreende
o processo de aprendizado no ser humano. Beleza isso, gente? Se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, algum comentário, por favor. Eu gostaria só que você explicasse novamente essa última parte que você falou aí. Da organização? Isso. Tá. O que eu estou dizendo é o seguinte, você imagina se você... Como se esse processo aqui fosse um sistema em que você vai comprando livros e vai botando na sua biblioteca, vai comprando livro, botando na sua biblioteca. Se você tiver muito livro na sua biblioteca e precisar de um específico, você tem uma chance de ir olhando um por um até achar. Ou então, ficaria muito mais prático, você organizar os livros da sua biblioteca por temas. Ó, aqui está da psicologia, isso aqui é romance, isso aqui é autoajuda, isso aqui é, sei lá, história em quadrinhos, isso aqui. Porque aí, na hora de você necessitar recuperar essa informação, você já sabe direto onde você vai. Você ganha tempo na utilização, né, dessa informação que está ali no livro. Tá joia? O processo de organização cognitiva, ele funciona mais ou menos do mesmo jeito. Na medida em que você vai diferenciando, modificando seus esquemas, adquirindo mais conhecimento, mais formas de agir, mais formas de pensar, essas formas, né, esses esquemas, eles vão sendo organizados internamente para permitir uma utilização deles de forma mais adequada, mais rápida, mais segura. Então, é nesse sentido, tá joia? Tá claro? Não. Muito obrigada. Nada. Você Mais criou, alguma coisa aí, você gente? criou o endereço de memória, né? A gente falaria isso, né? Que a gente tem um paralelo aí de fazer isso. Mas, assim, mais que criar... Porque o legal do sistema cognitivo é a dinamicidade que ele tem, né? Você criou, na verdade, grupos de alocação. E sabe que a coisa mais legal que eu tenho visto... Eu vou até parar o compartilhamento aqui, vou voltar, porque eu gosto de ver vocês. A coisa mais legal que eu tenho visto é que o pessoal da neurociência hoje tem trabalhado com um conceito de função executiva que é muito próximo ao conceito de esquema. Na verdade, eu tenho para mim que é o conceito de esquema que eles não quiseram admitir que o Piaget já estava na moda, e aí chamaram de função executiva. E quando a gente vai fazer mapeamento, né, de atividade cerebral e tal, a gente percebe determinados locos, né, determinadas regiões, onde uma determinada ação acontece de forma mais assim, que a atividade cerebral é mais forte numa determinada ação. Mas não é só naquela região. Existe no cérebro quase como um todo, mas há uma determinada região em que aquela ação parece ser mais concentrada. E isso tem a ver com esse processo de organização. Então, é como se você deixasse determinadas regiões especificadas, né? Elas são específicas, especializadas em determinados grupos de ação. Isso, para acessar a informação, sempre fica mais fácil, né? Certinho, gente? Eu estou do lado esquerdo e do lado direito do cérebro. Mas assim, o curioso isso, né? Porque hoje o pessoal da neurociência, aquela história que a gente usava só 10% do cérebro, né? O pessoal da neurociência está mostrando que não, a gente faz ação, o cérebro todo acende, né? Mas há determinados lugares que há essa concentração, dependendo da ação. Aí sim, né? Tem determinadas questões ligadas aí a pensamento mais hipotético, a desenvolvimento artístico e tal, que acontece mais de um lado do cérebro que do outro, o raciocínio mais lógico e tal. Essa especialização do cérebro é uma coisa muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, o cérebro é plástico. Ao mesmo tempo em que ele se especializa pela ação, né? E é diferente o funcionamento do cérebro de um artista e de um matemático, pela especialização, mas como outras regiões também são acessadas, apesar de em menor escala, isso é um indicativo interessante que a perda de uma parte pode ser compensada por outras partes. Quer dizer, o seu cérebro pode aprender, mesmo se faltar um pedaço, aprender a determinadas ações, determinadas operações
outra parte do cérebro pode se especializar também naquela... Claro que quanto mais jovem for a criança, mais plástico é o cérebro, mais aberto para novas adequações. Quanto mais, a gente mais vê velho... isso em acidente, né, Gabriel? Em acidente, acidente de carro que a pessoa fica paraplégica ou tetraplégica. Sim. E às vezes volta a caminhar, volta... Né? Sim, sim. Assim, a pesquisa é essa, a gente não sabe ainda muito sobre o cérebro humano, né? Quer dizer, como ativar, será que é possível ativar 100%? Será que é possível que uma área se ocupe 100%? Quer dizer, a partir de qual idade que já é mais difícil essa plasticidade? A gente vê isso em ensino de idiomas. Se você pegar um recém-nascido brasileiro e levar para a China, ele vai falar chinês como nativo. Mas se você pegar um cara de 50 anos e levar para a China, ele vai ter sotaque necessariamente, ele nunca vai falar como nativo. Né? Então, assim, a gente tem plasticidade, mas parece que com a especialização dos esquemas, a gente vai abandonando algumas possibilidades e especializando em outras, o que é natural de acontecer. Jusceia, você... Eu tinha dor de cabeça desde criança, e só adulta que eu fui descobrir que, na realidade, eu tenho estrangulamento do nervo trigêmeo e o sangue só passa bem de um lado do cérebro. Então, assim, me custou a vida inteira para descobrir o que era. Nossa. E cheguei até aqui, né? Não, pois é, a gente faz isso. Esse é o grande barato assim, que a gente tem do cérebro humano, e assim, o tanto que ele ainda é desconhecido, né? Porque assim, tinha uma teoria clássica sobre o funcionamento do cérebro, essa região faz isso, essa região faz aquilo, como se fosse quase uma pré-determinação, né? E a gente sabe hoje que assim, o cérebro é muito mais plástico e ele consegue se organizar de uma forma muito mais complexa do que a gente imaginava, né? Eu tenho enxaqueca também desde pequenininho, e quando eu tenho perda auditiva muito severa, eu fui operado do ouvido esquerdo, e aí aquele caso assim, de 1 em 1 milhão, sabe? Aconteceu comigo. Nunca acontece isso para ganhar na loteria, mas para dar um problema. Deu um problema que chama Gusher durante a cirurgia, eu podia ter ficado surdo e tal, a médica foi genial, maravilhosa e tal. Mas quando deu esse Gusher, é como se o líquido que fica dentro do osso, ele vaza. E quando deu isso, deu uma diminuição da pressão, a minha enxaqueca acabou. Então, essas coisas a gente vê assim. Legal. Ano passado a minha hipófise saiu do lugar. Olha que coisa legal, né? E aí quase que eu fiquei cega. Ano passado a minha hipófise saiu do lugar e aí quase que eu fiquei cega, porque aí deu um líquido na cabeça que comprimiu o nervo óptico. Aquelas coisas também que acontecem de 1 em 1 milhão, né? Aquelas loterias ao contrário. Loteria ao contrário. E aí não fez minha cabeça parar de doer, não. Pois é. Aí é ruim. Mas tá que legal isso daí, né? Cabeça por doer. Mas a minha enxaqueca já voltou, porque a pressão já voltou normal. Então, assim, foi só uma época. Aí eu tô pensando em operar o direito para ter pelo menos 2 anos sem enxaqueca. Mas eu fiquei completamente zonzo. Tinha hora que eu levantava e caía. Nossa. Então, assim, é isso, né? Tem uma coisinha que mexe, você nunca sabe. Então, é muito desconhecido ainda, né? A estrutura do cérebro é um ilustre desconhecido para nós todos. Bom, aí a Idileia... Não, só o pessoal não explica. Tem pessoas que voltam de um coma, né? Com suas funções normais. Tem os que voltam, né? Com sequelas e tem outros que não. Pois é. Tem, assim, a dinâmica cerebral, ela é de tal forma complexa que, assim, é um movimento que a gente chama de caótico, né? A teoria do caos, ela mostra umas coisas interessantes, assim, que às vezes uma pequena alteração que você produz numa condição inicial, ela pode gerar uma grande alteração numa situação final, quer dizer, às vezes, assim, um fluxozinho de sangue que tinha que vir para cá, que ele foi um pouquinho para lá, ele pode desencadear um outro aqui, com outro ali, aí arrebenta uma veia, sabe? Então, assim, mesmo pessoas submetidas a acidentes semelhantes e tal, às vezes elas têm consequências as mais diversas. E o cérebro, como ele é, esse emaranhado de neurônio, ligado, interligado,
assim, e são essas interligações que permitem, né, esse fluxo de pensamento, esse fluxo de consciência que a gente tem. Qualquer pequena alteração pode desencadear, né, processos muito diferentes. Por isso que quanto mais cedo a criança, quanto mais jovem, mais plástico é, porque essas conexões ainda não estão totalmente determinadas. Mas no momento que você determina certos caminhos, você meio que especializa-se numa determinada área, mas você se fecha para outras áreas. Por isso que é tão difícil, para depois de adulto, a gente aprender coisas completamente novas. Né? Ah, eu tô adulto, agora eu quero aprender a tocar piano. Cara, você pode aprender, você vai aprender. Mas vai ser um custo, sabe? É difícil, é difícil. Quando a gente foi lá para Genebra, isso foi uma coisa assim, incrível. O Thales, ele tinha 7 anos, ele sabia essas coisas, dia da semana, cor, sabe? Essas coisas assim, bobinha. Sabia francês. A gente levou ele na escola, num dia, e aí tinha uma quadra de futebol. Ele foi jogar futebol com os meninos. Aí ele já aprendeu a primeira palavra. E se, que é aqui, porque ele queria pedir a bola. Aí ele viu todo mundo, e se? Aí jogava a bola para ele. Falou, e se, deve ser isso, e se, tal. Deu um mês e pouquinho, pouco mais de um mês e pouco. Eu estava levando ele naquela bagunça de escola, né, antes de entrar, né, aquela criança. Aí ele falou, pai, aquela festa lá que eles estão falando, eu vou. Eu não tinha entendido. Eu falei, que festa, menino? Eles estão falando da festa ali, você não está ouvindo, não? Eu falei, não, é um barulho danado. Então ele já estava compreendendo, assim, sabe? E conversando e falando. Então, assim, realmente eles têm uma capacidade incrível. Aí quando a gente voltou para o Brasil, ele foi conversar com um francês, o cara virou para ele e falou assim, você aprendeu na Suíça, né? Você tem um sotaque suíço. Então, assim, realmente, criança tem essa possibilidade. A plasticidade do cérebro é muito maior que a nossa. Se eu for aprender a falar alemão hoje, não sei nem se eu consigo, certamente eu vou falar com sotaque. Né? E eu não vou perceber que eu estou falando com sotaque. Isso é a coisa mais engraçada. E tem umas coisas muito engraçadas. Quem vai aprender idioma, né? Você vai aprender, o cara fala assim para você, fala G. Aí você fala G. Cara, não é isso não, eu falei G. Eu falei, mas é G que eu falei. Não, você não falou. Sabe, tem uma sutileza, não, eu G. Não dá. Sabe, tem essas coisas que faz toda a diferença no idioma, o nativo sabe, mas você nunca vai conseguir. Seus esquemas já estão de tal forma direcionados, você vai falar próximo, você vai chegar perto. Então tem essa questão da especificação que... a especificidade, né, dos nossos esquemas vai acontecendo conforme a gente vai se especializando numa área e não em outra. Né? Tá joia, gente? Gente, é 8h20 agora. Eu vou dar um intervalinho tradicional, né? A gente combinou que seria de 7 até 8h20. A gente vai até 8h40. E aí a gente volta para terminar. A gente discute um pouco, entra no texto. E eu queria mostrar só um finalzinho da apresentação. Beleza? Então, daqui a pouquinho eu volto. Eu vou terminar a gravação para não ficar muito grande. Aí eu faço igual eu fiz aquela vez, parte 1, parte 2.